É simplesmente impressionante que a imprensa brasileira não aponte o dedo para os responsáveis pela crise venezuelana. Um aluno me mandou um vídeo, um trecho do programa Fantástico da Rede Globo, onde o jornalista ali apresenta a situação venezuelana como decorrente de uma crise econômica. Nós estamos aí com uma situação calamitosa na fronteira brasileira, milhares e milhares de venezuelanos fugindo do inferno que virou o país e transformando no inferno a vida das pessoas que ali residem, no Brasil, que já tem pouco acesso à saúde, à educação e à segurança. E um assalto aparentemente provocado por venezuelanos gerou uma situação de verdadeira guerra campal. Obviamente que nós temos, para piorar ainda a situação, os efeitos da lei da migração, votada quase que por todos os senadores e que abre as fronteiras do Brasil para qualquer um. Essa aqui é a verdade. E esse é um dos objetivos da esquerda global, simplesmente destruir a soberania dos países, porque eles sonham com a implementação de um governo central, que teria então poderes totalitários para revolucionar a sociedade e produzir todas as mudanças que eles querem. Mas voltando à situação venezuelana, não há uma crise econômica simplesmente na Venezuela. A crise econômica é só uma fase final de um processo de destruição do país levado a cabo pelos chavistas, que prometiam implementar o socialismo do século XXI. Nós já falamos aqui nesse canal várias vezes. E esse projeto teve como principal aliado o Brasil na figura de líderes da esquerda, como Lula, como Dilma. Lula contou no próprio Palácio do Planalto, esses arquivos estão aí no próprio site do Palácio do Planalto, que ele, junto com Fidel Castro, organizou a chegada ao poder de Chávez e suportou Chávez desde o princípio. Depois, o governo petista organizou para que empreiteiras brasileiras bandidas fizessem obras superfaturadas na Venezuela, bancadas com o dinheiro do BNDES, que a Venezuela já deu o calote, para financiar o regime genocida. Vejam o ponto que chegou essa ajuda. O Lula, se recuperando do seu câncer, fez campanha para Maduro. Assim que Chávez tinha morrido, ele fez campanha, foi na televisão defender Maduro. A Mônica Moura, uma das marqueteiras aí do Maduro, contou em delação premiada que foi até o Palácio Miraflores receber dinheiro das mãos de Maduro para campanhas feitas ainda para Fidel Chávez. Praticamente toda a esquerda brasileira, os seus principais líderes, apoiaram sistematicamente o regime venezuelano, que produziu milhões de refugiados, mais de 2 milhões de refugiados do país. Os que ali ficam não tem mais como comer, não tem comida, não tem remédio. Crianças estão morrendo, Dezenas de milhares de crianças estão morrendo de desnutrição ou de falta de atendimento médico. Enfim, é um colapso completo da sociedade, do país que já foi o mais rico da América Latina, o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E isso não acontece por acaso. Não é que o socialismo não deu certo, ele deu certo porque esse é o passo final de qualquer sociedade socialista. Um grupo de pessoas no poder que vendem uma ilusão para o povo. Num primeiro momento, quando você toma propriedade dos outros, especialmente dos mais ricos,
e dá para os mais pobres, numa primeira fase da revolução, isso parece que dá certo, as pessoas têm uma percepção, né, de que estão mais ricas, a camada mais pobre da sociedade. Até que o dinheiro dos outros acaba, e como se destruiu a capacidade de gerar prosperidade, a capacidade industrial do país, né, a capacidade de gerar emprego dos empreendedores, né, quando acaba o dinheiro dos outros, acaba tudo, que é o que acontece exatamente hoje na Venezuela. E aí você tem uma fase do regime que é a fase de escravidão, onde você tira o alimento das pessoas e você tira tudo das pessoas para dar migalhas para aqueles que te suportam. É por isso que não tem mais nenhum protesto na Venezuela. Hoje, né, as pessoas estão brigando para sobreviver, e aí o governo dá algumas rações lá de, né, só para não deixar as pessoas morrerem, desde que essas pessoas deem apoio ou até deem votos, né, em eleições claramente fraudadas, seja fraudadas na urna ou fraudadas aí pela exigência de apoio em troca de alguma comida ou de algum emprego público e assim por diante, né? Então, nós vemos aí exatamente a visão da esquerda latino-americana de como um país deve ser organizado. Nós vamos ter sempre no final do processo um grupo pequeno de pessoas que estão ligadas ao partido, pessoas muito ricas com total controle, e pobreza, escravidão e opressão para qualquer pessoa que seja contra esse regime, que é o que acontece na Venezuela, né? A tortura, a morte de estudantes para qualquer pessoa que se coloque contra o regime, né? E é impressionante novamente como a imprensa brasileira não fala disso. E quando se refere à Venezuela, fala em crise econômica, como se não fosse, né, exatamente as decisões políticas tomadas ali, com apoio de brasileiros, né, da elite política brasileira, que levaram a essa situação aí de total colapso social, né? Eu diria até um genocídio, porque o povo venezuelano está morrendo de fome ou morrendo num nível de violência muito maior do que a violência brasileira, que já é inaceitável, né? Será que não é importante para os brasileiros terem consciência que esses líderes esquerdistas aí têm essa visão de sociedade ou defenderam esse regime desde sempre? Por que isso não acontece? Porque o jornalismo morreu no Brasil. O que nós temos é uma extensão da esquerda, né, que faz de conta que faz jornalismo, que faz notícias. Na verdade, é mais um instrumento da esquerda para produzir a sua revolução, a colocação em prática aí do que eles acreditam, né, ser correto em termos de estrutura social. Então, já que a imprensa não fala, já que pouca gente fala como deveria falar, eu assumo aqui essa função, apesar do meu, o meu alcance ser extremamente limitado, porque eu me sinto na obrigação de falar sistematicamente sobre isso que está acontecendo, talvez até por ter contato aqui, né, com muitos venezuelanos que fugiram do país, perderam tudo que tinham, uma vida de trabalho, e tentam reconstruir a sua vida aqui nos Estados Unidos. É importante que as pessoas saibam o que está acontecendo, por que aconteceu e quem são os responsáveis, né, quem é responsável aí, por essa tragédia.